Trata-se de uma comunidade de práticas de comissões parlamentares orçamentais dos PALOP e Timor-Leste, que vem sendo organizada desde o arranque deste programa na sua primeira fase, 2014-2015. O objetivo da comunidade de práticas é reforçar a capacidade dos parlamentos, técnicos parlamentares e parlamentares propriamente ditos, de fiscalizar a execução do orçamento e exercer a função de fiscalização sobre as contas públicas, consequentemente sobre as políticas públicas e as escolhas das políticas públicas. É sabido que no sistema de checks and balances os parlamentos são uma parte mais fraca em relação ao executivo. Logo, é muito importante que quem controla em nome do povo que elege os parlamentares tenha uma capacidade e uma independência reforçadas para poder acompanhar o aparato técnico e de expertise dos executivos, em particular no que diz respeito à execução do orçamento e consequente implementação das políticas públicas por detrás e financiadas pelo orçamento. Este quarto grupo continuou uma tradição que já vinha do último grupo, que é não apenas olhar para a fiscalização parlamentar da execução orçamental, mas focar esta fiscalização parlamentar orçamental em temas específicos. Se no terceiro grupo nós olhamos para a questão dos temas sociais, a orçamentação sensível ao género, a educação e saúde, agora, num momento em que estamos a emergir do impacto da pandemia e estamos no cerne do impacto da crise do conflito da Ucrânia, a famosa tripla crise que tem afetado os países, nesse momento, os fundos soberanos estão a merecer o olhar e o escrutínio dos parlamentares e são o tema central desta comunidade de práticas e deste grupo de trabalho de alto nível que reúne só as comissões parlamentares orçamentais e os técnicos que as apoiam, dos PALOP e Timor-Leste. Portugal está como convidado para olhar, focar e aprofundar num tema em particular. E que tema é esse? Os fundos soberanos, o impacto que podem ter no alavancar das economias e os perigos que podem surgir do seu fraco controle e fiscalização. Para este grupo reunimos todas as comissões parlamentares orçamentais de forma presencial e online e convidamos peritos internacionais, académicos, pesquisadores na área dos fundos soberanos e da fiscalização parlamentar, em particular a ex post, aquela que olha para o impacto da implementação das leis, para discutirem, trocarem experiências e terem acesso às melhores práticas sobre que impacto os fundos soberanos podem ter nas economias, quão complicado é segui-los, fiscalizá-los e obrigá-los a prestarem contas e fazer com que o Executivo também o faça quando esses fundos não são propriamente instrumentos diretamente ligados ao Executivo. Desta vez tivemos a vantagem e conseguimos ter, por um lado, personalidades com muita experiência internacional e de alcance global, Helen Clark, que foi administradora do PNUD, ela é hoje presidente do Conselho de Administração da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas, foi administradora do PNUD. Por outro lado, também tivemos a Cristina Duarte, que é subsecretária-geral das Nações Unidas e conselheira especial do secretário-geral das Nações Unidas para a África e que também foi ministra das Finanças de Cabo Verde durante muito tempo. Tivemos ainda peritos na área da fiscalização parlamentar, como o Franklin de Vries, que é um dos grandes especialistas mundiais na área da fiscalização parlamentar ex post, da implementação das leis, a famosa Post-Legislative Scrutiny, e tivemos na área dos fundos soberanos, para além de gestores de fundos soberanos que estão a dar muito nas vistas neste momento, como por exemplo a FONSIS, que é o Fundo Soberano do Senegal e que foi uma boa prática apresentada aqui por um dos seus principais diretores, o Babacar Ning,
Mas também tivemos a apresentação do Fundo Soberano de Timor-Leste, que se destacou, e o de Angola também, que foi feito. O Fundo Soberano de Moçambique teve a oportunidade de ser apresentado, o Banco Central apresentou aquilo que está a ser pensado para o Fundo Soberano de Moçambique, e foram esses os casos práticos. Esses casos práticos foram vistos depois sob o olhar destes especialistas que nós convidamos. Tivemos aqui a Vitória Barberi, que é uma das grandes especialistas e está ligada a uma instituição não governamental internacional que reúne todos os fundos soberanos a nível global. Tivemos ainda o Richard Collins, que recentemente foi gestor do Fundo Soberano da Arábia Saudita, de um dos fundos soberanos da Arábia Saudita, e que tem aconselhado governos nessa área. Tivemos o Andrew Power, que também é um consultor muito conhecido. O objetivo foi muito simples: trazer essas práticas para os parlamentares, familiarizá-los com a complexidade que está ligada. E, no último dia, juntamos, discutimos e olhamos para o que seria o caminho futuro na discussão destas temáticas. Concluiremos os trabalhos com uma declaração final, a Carta de Maputo, que, por um lado, tem em conta as lições que foram aprendidas ao longo desses dias e, por outro lado, recomenda um conjunto de caminho, um conjunto de medidas para que este grupo de trabalho, que é uma comunidade de práticas e que reúne os parlamentares para fiscalizar as contas públicas, pudesse começar a prestar atenção para estes grandes instrumentos de transformação das economias dos seus países, que são fundos soberanos ou fundos desta natureza. Foi esse o objetivo do nosso encontro. Consideramos que ele foi atingido. Hoje iremos ler a Carta de Maputo.